Olá, hoje abordaremos quem são os principais teóricos da tendência libertadora. O primeiro, Paulo Freire, o segundo, Moacir Gadotti e o terceiro, Rubem Alves, que fizeram parte dessa tendência. Paulo Régulos Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, é filho de Joaquim Temístocles Freire e de Eldeltrudes Neves Freire. Paulo Freire foi um educador, filósofo brasileiro conhecido mundialmente. Ele também é conhecido como o pai da pedagogia crítica. Paulo Freire casou com Elza Maia Costa, sua primeira mulher com quem teve 5 filhos, e depois com Ana Maria Araújo. Paulo Freire, ele é conhecido por ter influenciado o movimento chamado pedagogia crítica, porque o seu método tinha como princípio a certeza de que a educação é um ato político e de construção do conhecimento e de criação de outra sociedade. Ou seja, a educação mudaria a sociedade para mais ética, mais justa, mais humana e mais solidária. Em 1962, ele alfabetizou 300 cortadores de cana-de-açúcar em apenas 40 horas na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. O seu método era dividido em 3 etapas: a investigação, a tematização e a problematização. Em 1964, com o golpe militar, meses após a implementação do Plano Nacional de Alfabetização, a ditadura militar extinguiu o projeto, pois eles enxergaram na filosofia freiriana um risco de revolta, já que Freire acreditava na educação como ferramenta de transformação social e como forma de reconhecer e reivindicar os direitos. Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias, foi exilado por 16 anos fora do país, no Chile, depois ele foi para a Suíça. Ele publicou seu primeiro livro no Brasil, o livro se chama Educação como a Prática da Liberdade, lecionou na Universidade de Harvard e logo depois, em 1968, lançou o livro da Pedagogia do Oprimido, publicado em várias línguas. Em 1979, com a anistia, Freire pôde retornar ao Brasil e em 1991 foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire. Por seu trabalho na área da educação, Paulo Freire foi reconhecido mundialmente. Ele é o brasileiro com mais título de doutor honoris causa de diversas universidades e ao todo são 41 instituições e entre elas Harvard, Cambridge e Oxford. O segundo, Moacir Gadotti, nasce em Rodeio, Santa Catarina em 1º de outubro de 1941. É um dos mais respeitados educadores brasileiros, licenciado em pedagogia, em filosofia, fez mestrado em filosofia, doutorado em ciências da educação e livre-docência. Atualmente é o diretor do Instituto Paulo Freire. Possui um grande número de publicações em que desenvolve uma proposta educacional cujos eixos são a formação crítica do educador e a construção da escola cidadã, numa perspectiva dialética entregadora da educação e orientada pelo paradigma de planetariedade. Para Moacir Gadotti, ser fiel a Paulo Freire significa, antes de mais nada, reinventá-lo e reinventar-se com ele. O terceiro, Rubem Alves, nasceu em Boa Esperança, 15 de setembro de 1933, foi um psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor presbiteriano brasileiro, autor de livros religiosos, educacionais, existências e infantis. É considerado um dos principais pedagogos brasileiros da história do Brasil, junto com Paulo Freire, um dos fundadores da teologia da libertação, e intelectual polivalente nos debates sociais no Brasil. Foi professor da Universidade Estadual de Campinas e, para ele, a escola é a principal instituição responsável pelo ensino. A escola deveria proporcionar e propagar mais alegria e menos tortura, e privilegiar muito mais a relação e diálogo com o aluno. A frase que ele fala é que educação é criar alegria de pensar. Todos eles contribuíram para a pedagogia libertadora, onde a criticidade era o principal ponto para essa tendência a evoluir. Olá pessoal, meu nome é Camila e eu vou falar sobre os pressupostos da pedagogia progressista ou pedagogia libertadora. Bom, nós como futuros pedagogos podemos dizer que a educação ela sempre fez parte do nosso dia a dia.
A educação, ela não é aprendida apenas na escola, ela é um conjunto de todas as nossas relações sociais. Ou seja, ela tá na nossa escola, ela tá dentro da nossa casa, ela tá dentro da igreja que a gente frequenta, ela tá dentro da nossa cultura. Então, a educação, ela se engloba com todas as relações sociais. A teoria, assim, da educação, antigamente, era vista como algo assim, eu aprendo e reproduzo. Então, não tinha nada para inovar. Eles aprendiam e reproduziam. E quando chegou a teoria progressista, teoria pedagógica progressista, o nome mesmo já diz, ele quis progredir, ele quis libertar algo que estava há muito tempo sendo feito, sendo reproduzido. Então, ele vai trazer uma crítica. A teoria progressista, ela pede que os alunos tenham um senso crítico maior, eles se desenvolvam um senso crítico maior. E o professor, que é o principal ferramenta para essa teoria ser aplicada nas escolas, ele não precisa apenas reproduzir o que ele foi aprendido, ele precisa ele mesmo fazer sua autocrítica, se inovar com o que está acontecendo nas relações sociais, no âmbito social, o que está acontecendo, querendo ou não, a educação ela sempre vai ser influenciada pela política, pela economia, pelas questões políticas sociais, pelas questões socioeconômicas. Então, a pedagogia progressista, ela prega isso. Ela prega que a gente tem que se desenvolver mais e sair daquela teoria remota de eu aprendo, eu reproduzo, eu aprendo, eu reproduzo, o que você me ensina. Se você me ensinou um A, B, C, eu vou lá na minha sala ensinar um A, B, C para meus alunos. Se você me ensinou que separar sílabas é bater na palma, eu vou lá e bater palma para meus alunos. Então, não. A pedagogia progressista, ela vai quebrar essa repetição de ensino. Ela vai querer estar sempre trazendo uma renovação para a educação. E essa teoria, essa pedagogia progressista, ela ficou mais forte ainda depois do período militar, na década de 80, né? As pessoas queriam tanto restabelecer a democracia no nosso país que elas começaram a criticar e fazer vários movimentos sociais para que mudasse a nossa cultura. E qual a melhor forma de restabelecer uma democracia, de restabelecer a nossa cultura? Através da educação, né? Que é a melhor forma. Então, eles começaram a ter uma autocrítica maior sobre isso. Eles começaram a criticar sobre a crítica reprodutiva. E assim começou cada vez mais forte o movimento da pedagogia libertadora e progressista. O papel da escola na tendência libertadora. Ela visa a formação da consciência política do aluno para atuar e transformar a realidade, e também na problematização da realidade, das relações sociais do homem com a natureza, visando a transformação social. Ela marca uma atuação não formal e daí se torna uma educação crítica. Ela adota atividades onde professores e alunos mediatizados pela realidade que aprendem e também extraem o conteúdo de aprendizagem. Assim, eles atingem um nível de consciência dessa mesma realidade. Boa noite, eu me chamo Ana Carolina e hoje eu vou estar explicando para vocês sobre os conteúdos do ensino, né, dentro dessa pedagogia libertadora. Sabe, dentro do explicado até então, nós podemos perceber que essa tendência que está dentro da pedagogia progressista, ela se baseia numa análise crítica da realidade social, ou seja, ela valoriza a experiência, a realidade em que o educador e o educando vivem, pois são fundamentais para a prática educativa. Sabe, os progressistas libertadores, eles não tratam a educação apenas do ponto de vista da escola, mas como eles têm aquela essência de uma educação não formal, isso é, aquela educação que é dada fora do ambiente escolar, isso envolve uma educação com a sociedade de forma mais direta, tudo aquilo que está no nosso cotidiano e nossa volta. Então, o conteúdo do ensino, eles são extraídos de problematização da prática da vida dos educandos. Assim, há uma codificação de uma situação problema.
que revela a força motivadora da aprendizagem, com a intenção de mostrar que o que importa não é apenas a transmissão dos conteúdos ou o depósito direto de informação do educado ao educando, mas o despertar para uma nova forma de relação com a experiência vivida, ou seja, são temas geradores. A avaliação é um processo significativo para a reflexão da prática escolar, prática social e a interação desses âmbitos. Sua realização pode contribuir com a reflexão sobre a ação pedagógica, possibilitando o desenvolvimento da prática docente. A função da avaliação libertadora, então, tem a prática emancipatória, onde envolve a democracia e ajuda também com a formação da sociedade. Tem o desenvolvimento e progresso do grupo a partir de um programa definido coletivamente com o mesmo grupo. Também tem a prática vivenciada entre o educador e o educando, no processo do grupo pela compreensão e reflexão crítica. E também há trabalhos escritos e a autoavaliação em termos de compreensão, assumindo com o grupo e com a prática social. Relação professor-aluno. É fundamental entender que o aluno é o agente principal do processo pedagógico. O educador deve aprender a ser sempre o aluno, pois ambos ensinam e aprendem no mesmo espaço de construção do conhecimento. O diálogo é fundamental entre os diversos agentes envolvidos nas ações educativas, assim como no processo de construção dos temas geradores. O professor é o coordenador de debates, adaptando-se às características e necessidades do grupo. Técnicas de ensino. Elas são feitas na prática. Um exemplo delas são os grupos de discussões, debates, entrevista, fazendo assim da ingenuidade para a criticidade. É um método ativo, dialogal, crítico e critizador, onde o professor e o aluno serão ativos para a construção do conhecimento. É através do diálogo que o aluno vai ter o ato de conhecer e encontrar o objeto a ser conhecido. O diálogo, ele age ativamente, fazendo tanto o professor quanto os alunos se conhecerem. Já o grupo de discussão, cabe o ato de autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e as dinâmicas das atividades. O professor deve se adaptar ao nível do grupo para ajudar o desenvolvimento próprio de cada sujeito. A problematização da situação permite aos educandos chegar a uma compreensão mais crítica da realidade, através de troca de experiências em torno da prática social. O método de ensino deve possibilitar a vivência de relações efetivas entre o educando e educador e o educador e educando, já que as relações têm caráter reflexivos, consequentes, transcendentes e temporal. Dispensam-se programas previamente estruturados, bem como aulas expositivas, assim como qualquer tipo de verificação direta da aprendizagem, forma essas próprias da educação bancária, portanto, domesticadoras.